Olá, internautas do Grupo Liberal. Nós estamos aqui para mais um episódio da websérie Histórias de Polícia com o delegado Paulo Thamer. No episódio anterior, a gente tratou de um caso de muita repercussão no Pará e também no Brasil, que foi o caso do maníaco da Ceasa, em que o delegado deu todos os detalhes sobre aquela investigação em que ele, delegado Paulo Thamer, coordenou a força-tarefa que resultou na prisão do assassino em série. Agora nós vamos falar sobre homicídio. Nós vamos falar sobre a complexidade para se investigar um caso de homicídio, quais são as etapas, em que momento a participação da família, por exemplo, é importante, em que momento pode atrapalhar. Delegado, bem-vindo. Eu começo lhe perguntando, em relação ao homicídio, há crime perfeito? Boa tarde. Não, o crime, para ser perfeito, no meu entendimento, a gente não pode nem saber que ele existiu. Não pode ter nem conhecimento que o crime existiu. Da feita que a gente tem conhecimento daquela ocorrência criminosa, aí deixou de ser perfeito. Aí já se passa a investigar o autor daquele fato. Já falando sobre isso, queria que você me falasse sobre quais são as fases de uma investigação de homicídio. Qual é a primeira fase? A primeira fase, que nós chamamos de investigação preliminar, que é a de suma importância. Talvez uma das fases mais importantes da investigação de crime de homicídio, que é a preservação do local de crime. A perfeita preservação do local de crime, ali nós vamos ter todas as evidências, detalhes, microdetalhes, que lá na frente, bem lá na frente das investigações, nas outras etapas da investigação, nós vamos ter a oportunidade de vincular todas essas evidências, esses microdetalhes, com o autor do homicídio. Eles vão realmente nos dizer, olha, foi esse autor. É por isso que os especialistas dizem, e é uma verdade, que o local de crime fala. Antes da gente prosseguir nesse tema do local de crime que fala, eu queria que você me falasse quais são aquelas evidências que podem ser encontradas em um local de crime desde que ele seja bem preservado. Olha, posição do cadáver, digitais, pelos, bilhetes, verificar se houve luta corporal, se não houve luta corporal, desaparecimento de objetos ou não, porque já se leva para o latrocínio, sai do homicídio, qualifica mais. Enfim, detalhes como, por exemplo, nós temos pedaços de roupa, que às vezes, se houve uma desavença, uma luta corporal, uma roupa rasgou, aí ficou um pedaço daquela roupa. Então, tudo, num local de crime, nada. Absolutamente nada pode ser desprezado. Por que, apesar das orientações, dos treinamentos, por que ainda é muito difícil se preservar um local de crime? Curiosidade. Local de crime, só um momento ele pode ser violado. Só num momento, quando existe vida. Então você tem que preservar aquela vida no primeiro momento. Depois se estuda o local de crime. Mas se não há mais vida, essa preservação ela é impreterível. Infelizmente, sabe-se, temos que ser realistas, que raramente temos um local de crime que não foi violado. Ou pela própria polícia, ou por curiosos, mas infelizmente, em raros momentos, o local de crime ele não deixou de ser violado. É natural que, como a família acabou de perder o ente querido, ela tente se aproximar daquela vítima, tente abraçar. Como evitar que isso ocorra? Infelizmente, tem que ser evitado, porque às vezes uma mudança de posição do cadáver altera todo o local de crime. Às vezes um abraço que aquele familiar deu no seu ente querido deixa marcas ou apaga marcas que lá na frente seriam necessárias para se evidenciar ou se juntar essas evidências ao verdadeiro autor daquele crime. Por que é importante que o delegado que vai presidir aquele inquérito, que ele compareça a esse local de crime? Porque como ele vai presidir a segunda fase, que é a primeira fase, que é essa fase preliminar, ela é presidida pelos peritos
de levantamento de local. É de suma importância a presença do delegado, porque o delegado vai ali também fazer suas observações sem adentrar no local de crime ou se adentrar acompanhado dos peritos e fazer perguntas de alguma observação que possa fazer essa pergunta ao perito-chefe que esteja ali do levantamento do local de crime, até para tirar dúvidas dele mesmo, porque já que ele vai prosseguir nas investigações. Delegado, a gente vê em filme policial, em filmes sobre perícia, que às vezes o perito criminal ele chega no local, na cena do crime, ele olha e rapidamente ele já consegue montar todo o cenário. Isso, obviamente, é ficção. Não dá para, de imediato, se chegar a uma conclusão, correto? É correto. Não tem como se chegar a uma conclusão de imediato. O que tem, às vezes, vou lhe dar um exemplo. Quando, então, estagiário da Academia de Polícia, eu fui estagiar na, então, Unidade Policial do Guamá. E, num dia desse estágio, chegou uma ocorrência lá que um marido ou um namorado teria matado a sua companheira. Nós fomos lá e a perícia já se encontrava lá. Não sei lhe afirmar se estava mexida ou não no local de crime, mas nós vimos que, de um lado da cama, existiam 2 ogivas, calibre 38, mas o corpo estava do outro lado da cama. O que aquele local de crime, naquele momento, falou para a gente? O autor deu 2 tiros, a vítima tentou fugir, ele deu o 3º quando ela já tinha se jogado para o outro lado. Então, o que falou ali? Mostrou que tinha a intenção de matar mesmo, porque senão ele parava nos 2 tiros que não tinham acertado. Então, é assim mais ou menos que funciona. Em alguns aspectos, a ser imediato a conclusão, mas um local de homicídio, ele é muito complexo. Então, a gente não pode chegar lá, não, aconteceu assim, assado, não. Vamos ter paciência. Por quê? O que não deveria ter acontecido, aconteceu. Houve uma morte, houve uma perda de vida. Então, vamos ter calma para poder fazer todas as análises que se façam necessárias para atingir o objetivo que, a partir dali, se faz necessário, que é localizar o responsável e entregá-lo à justiça. Passada dessa primeira etapa, que é o local de crime, com todas as evidências que ele vai trazer e que vão auxiliar nas investigações, a gente passa para a segunda fase. Em que se constitui essa segunda fase? Chama-se de investigação de segmento. Bom, procura-se, a essa altura do campeonato, já se tem identificado quem é a vítima. Então, se deve fazer uma investigação que retroaja a 12 meses, a 12 meses atrás a ocorrência daquele fato. Ou seja, porque você vai ter que ver se aquele homicídio decorreu de quê? Envolvimento em narcotráfico, dívida de jogo, outra qualquer, envolvimento com organização criminosa, envolvimento com mulher casada, outra situação, envolvimento em pedofilia, ou seja lá qual for o envolvimento que essa vítima tinha, que pode ter levado ela a ser vítima de homicídio 12 meses na frente. Então, é de suma importância se investigar a vida pregressa da vítima. Não que a gente vá chegar, não, ele não prestava também, não é isso, não é esta a finalidade. A finalidade é saber que fato ou fatos levaram ele ter sido vítima de uma execução. Por que 12 meses especificamente? Por que não 13, 2 anos? Por que 12 meses? Isso depende muito da investigação. A investigação que vai te dizer a necessidade. No primeiro momento, você retroage a 12 meses. Mas, se não for o suficiente, você pode ir a 2 anos, 3 anos e por aí afora. Mas, inicialmente, você fecha um período de 12 meses. Pode ser útil. Se não for útil, vá retroagindo até você poder localizar o fato. Ou, às vezes, o fato não está nem em 12 meses. O fato pode estar em 1 mês, 2 meses. Entendeu? Mas como você retroagiu a 12, você encontrou o motivo daquela ocorrência em 60 dias. Isso é a investigação que vai lhe dizer, não é nada
regulamentado, não existe uma regulamentação nesse sentido. É a investigação que vai demonstrar a necessidade do seu caminhar. Em que momento da investigação começam a surgir os elementos que já vão direcionar aquela investigação para possível motivação, para possível autoria? Da feita que você identifica qual a conduta que tinha aquela vítima. Entendeu? Nós estamos falando em conduta criminosa, entendeu? Mas isso aí a gente está descartando a questão de feminicídio, estamos descartando outras questões menores que levam assim, a um homicida repentino, entendeu? Nós estamos falando em homicídio decorrente de uma conduta criminosa que tinha a vítima ou poderia ter a vítima. A partir do momento que você identifica qual a atividade que ele se conduzia, qual a atividade que ele se conduzia, aí você já já tem um corredor. Agora, nesse corredor vão ter várias portas que você vai ter que entrar e sair fazendo as investigações devidas. Mas primeiro tem que identificar qual a conduta que tinha, qual a conduta, qual o comportamento, qual a atividade profissional, legal ou ilegal que tinha aquela pessoa. É possível que um homicídio tenha duas ou mais motivações? Tráfico e dívida, tráfico e envolvimento com uma mulher casada, por exemplo? Ou não, ele tem que sempre ter uma motivação? Não necessariamente. Você, logo no primeiro exemplo, você fechou a resposta. Eu posso ter uma dívida de narcotráfico. Em razão dessa dívida que eu tenho com o narcotráfico, levou ao meu homicídio. Então, você já uniu duas atividades: a dívida financeira e o narcotráfico. Então, existe essa possibilidade, sim. Existem meios para se evitar o cometimento de um homicídio, porque a impressão que a gente tem é que quando se quer praticar aquele homicídio, em algum momento ele vai ser cometido. Tem como evitar? Olha, eu particularmente, é um posicionamento meu, eu acho que não, porque da feita que você está predisposto a praticar um homicídio, você vai esperar o melhor momento. Senão, nós não teríamos aí a morte do Kennedy, nós não teríamos atentado ao Reagan e outros líderes mundiais aí que sofreram atentados, alguns morreram, outros sobreviveram. Então, na hora o homicídio, você pode prevenir de uma única forma, ocupando espaço com política pública. Mas, se mesmo com essa ocupação de espaço houver uma desavença entre duas pessoas e uma pessoa for levada mais ao instinto do mal, ele vai, no mínimo, tentar praticar esse ato. Não sei se ele vai conseguir, mas, no mínimo, ele vai tentar, com certeza absoluta. Pela sua experiência hoje, a maioria dos homicídios está ligada exatamente a quê? A organizações criminosas. A questão territorial. A questão territorial. Por quê? Onde falta política pública é terreno fértil para a implantação de uma organização criminosa. Né? Acho que mais de 80% está relacionado a este aspecto. Os outros 20% está relacionado a crimes passionais, feminicídio, delitos de trânsito, homicídio decorrente de confronto policial, que hoje é tido como homicídio, mas 80% dos homicídios, né, estão relacionados às organizações criminosas, quer seja no campo do narcotráfico, quer seja no campo da milícia, né, tomada de território, ou por dívida com organização criminosa. É mais complexo investigar um homicídio cometido por facções criminosas do que um homicídio praticado, por exemplo, por uma dívida de jogo, por exemplo? Olha, toda investigação, ela traz sua complexidade. Aí vai depender muito da astúcia e do desenvolvimento da autoridade policial que vai presidir o caso. Ele tem que ser uma pessoa que se fique alheia às informações que possam lhe tirar do curso. Ele pode receber uma informação, mas sentir que aquela informação está lhe tirando do curso daquela investigação, imediatamente ele abandona e retorna, como aconteceu no caso Monstros da Ceasa, que eu lhe expliquei, né? Em 2 ou 3 momentos nós fomos tirados do curso, mas quando vimos que não
não era por ali, desprezamos e voltamos para o caminho certo. Quem geralmente tenta tirar a polícia do curso da investigação, como é que isso ocorre na prática? Quem é que está por trás disso? É algo deliberado? Tem o aspecto deliberado, sim. Se o homicídio é praticado por determinação de uma organização criminosa, essa organização criminosa certamente vai tentar desviar ou tirar de si essa responsabilidade, jogar em si ou responsabilidade em cima de outra organização ou desviar a investigação policial. Mas nós temos um problema sério aí, Gilson. Família. Por quê? Porque a família, às vezes, para proteger o seu ente querido, ela só nega informações a respeito qual a conduta que ele tinha, qual o vínculo com qualquer atividade criminosa ou organização criminosa que ele possa ter ou tinha. Isso numa tentativa, a gente compreende, de preservar o seu ente querido, que já perdeu a vida e certamente perderá a sua dignidade quando for revelado o porquê que chegou ao ponto de ser vítima de homicídio. Não que isso justifique, nada justifica, mas são informações necessárias para a gente poder chegar ao autor daquele homicídio, para a gente poder traçar uma linha de conduta, uma linha de investigações a respeito de quem praticou o ato, vitimou aquela pessoa em homicídio. O que o senhor está me falando é que, como já houve a morte física, que não pode ser mais evitada, a família está tentando evitar a morte moral daquela pessoa. Com certeza absoluta. Nós tivemos um caso, quando eu era diretor da Marambaia, uma pessoa foi morta no trânsito, no sinal, por 2 motoqueiros, motociclistas que passaram, tiraram, mataram aquela pessoa. A família só nos conduzia no campo do jogo do bicho, porque ele tinha como atividade profissional o jogo do bicho. Mas as nossas investigações começaram a mostrar que, além do jogo do bicho, ele tinha envolvimento com narcotráfico. Mas a família não falava o aspecto narcotráfico e nos deixava só seguir o caminho do jogo do bicho. A gente tende, é muito ruim a gente chegar e assumir que o nosso ente querido tem atividade de narcotráfico. Mas chegou um momento que a gente tem que se despir para poder ajudar até a polícia a chegar no autor daquele fato gravíssimo, né, que é a morte. Nesse caso, o senhor está me dando um exemplo de como a família, para proteger a imagem daquela pessoa, está direcionando para o outro lado. Mas em que momento a participação da família é importante? Em todos. A família é muito importante porque não há ninguém que saiba mais, conheça mais seu ente querido do que a família, que possa nos posicionar a respeito de quem era aquela pessoa, qual a atividade, vamos dizer, financeira que desenvolvia aquela pessoa. Porque o narcotráfico não deixa de ser uma atividade financeira. O jogo do bicho não deixa de ser uma atividade financeira e por aí afora. Logicamente, a gente sabe que a família às vezes não sabe de tudo, mas do que ela tiver informações, é de suma importância que repasse. E geralmente a família tem muitas informações a respeito do seu ente querido que foi vítima de homicídio. Toda investigação de homicídio, ela começa do zero ou há homicídio em relação ao qual já há informações de antemão que podem clarear um pouco nessa fase inicial? Quando você chega no local de crime, você chega no zero. Porque você recebe a notícia, houve um homicídio na rua A. Quando você chega lá, você não sabe quem morreu ou quem matou. Você está no zero. A partir do levantamento de local é que você começa a ter, entendeu? Evidências, dados que possa lhe dizer o que pode ter acontecido e de que forma aconteceu. Mas no primeiro momento você chega no zero. Você lembra assim de algum homicídio que você tenha investigado, sem obviamente citar nomes, mas assim que não havia nada e que demorou muito tempo para começar a surgir as primeiras informações? Ninguém falava, a testemunha não falava? Olha, geralmente, Dilson, quando nós estamos dirigindo
ou dirigíamos uma seccional urbana, que ela é circunscricionada. Eu dirigi Marambaia, um local muito complicado, Cidade Nova, Cremação, Sacramento. O que impera é a lei do silêncio. Entendeu? Por quê? A família mora no mesmo ambiente, que eu digo ambiente mesmo, bairro onde o seu ente querido foi vítima de homicídio. E tem medo de perder outros membros. Então, geralmente, não só a família, mas conhecidos, vizinhos, eles se reservam ao silêncio com medo de também virem a ser vítimas. Aí que entra o Disque Denúncia. E muitas informações nós recebemos pelo Disque Denúncia. Aí sim, através do Disque Denúncia, a gente pode caminhar. Mas até que alguém se disponha a pegar um telefone, ligar para o 181, fazer a denúncia, essa denúncia passar por uma depuração, que não é qualquer denúncia que o 181 ele transfere, até passar por uma depuração, isso demanda assim um certo tempo. Você falou aqui da lei do silêncio. A gente tem muito essa ideia de que o criminoso volta ao local do crime. Ele volta ao local do crime? Ou ele manda pessoas ligadas a ele para observar, saber quem está falando possivelmente com a polícia ou com a imprensa? Isso pode ocorrer? Às vezes o criminoso ele mora no local de crime, entendeu? A gente pode falar assim, por exemplo, uma morte no bairro, seja ele qual for. Às vezes quem matou mora no mesmo bairro. Mas também tem essa possibilidade, sim. A isso nós vamos subir a mais a organizações criminosas, que elas procuram acompanhar o trabalho policial. Então, eles mandam seus, que chamam de olheiros, para ver como a polícia está caminhando, para ver se está se aproximando, se não está se aproximando deles. Você falou aqui do Disque Denúncia como uma ferramenta até para quebrar um pouco a lei do silêncio, né? Como no curso de uma investigação você saber que aquelas informações que estão chegando no Disque Denúncia, elas vão auxiliar ou elas estão exatamente atrapalhando o curso das investigações? Bom, num primeiro momento, o próprio Disque Denúncia, as pessoas que trabalham no Disque Denúncia fazem uma depuração da informação que chega, porque senão vão te encharcar de denúncias, que vai chegar um momento que tu vai ter tantas denúncias para apurar que isso vai te levar um tempo muito grande. Agora, veja bem, da feita que você está presidindo uma investigação de homicídio, outra qualquer investigação, você começa a se familiarizar com dados referente àquela investigação. Então, da feita que você começa a ter essa aproximação com dados, evidências, você já sabe qual é a denúncia que pode ser descartada. Porque vem denúncias também que é para lhe tirar da reta, né? Lhe tirar do seu objetivo principal, retardar as investigações. E, às vezes, se a própria família faz, com medo de ser revelado a verdadeira o fato ou os fatos que levaram aquele seu ente querido ter sido vítima de homicídio. Que às vezes eles preferem, chega ao absurdo, e nós tivemos isso, da família preferir que o homicídio fique e você não chegue à autoria do homicídio, mas que seu ente querido não morra moralmente. Porque se chegar na autoria, a verdade vem à tona. A verdade vem à tona. Aí pode se ligar aquela vítima a outros fatos criminosos e às vezes, abrir outras investigações em cima da conduta daquela vítima. Que aí se chega a outros fatos criminosos ou às vezes até a outros homicídios. É comum, quando a pessoa perde um ente querido, ela querer que aquele caso seja solucionado o mais rápido possível. Um homicídio, ele tem um tempo razoável de duração ou não? Pode durar anos e anos até ser desvendado? Dilson, o homicídio, ele não tem tempo, assim. A lei, ela estabelece um tempo para o inquérito policial.
um tempo inicial de 30 dias, onde você pode, a partir daí, ir pedindo prorrogações para a Justiça e a Justiça autorizando essa prorrogação. Mas depende muito. Por exemplo, tem homicídios que são resolvidos de imediato. Um feminicídio é um homicídio. É um agravante do homicídio, feminicídio. É uma resolução imediata. Você já sabe quem foi o autor. Mas tem homicídios que necessitam se aprimorar investigações, principalmente quando é vinculado à organização criminosa ou a serial killer. Que aí vai depender do rumo das investigações, das evidências que vão chegando, das informações que vão chegando, dos depoimentos que você vai tomando. Aí isso depende muito. Não tem um prazo assim estipulado. O inquérito policial, seja ele qual for, para apurar o que quer que seja, ele tem um tempo. Se você está com réu preso, você tem 10 dias. Se você não tem réu preso, você tem 30, mas com pedido de prorrogação. Então vai depender muito do fato. Tem homicídios que é rápido, tem homicídios que demoram, tem homicídios que levam meio tempo, outros mais tempo. Isso varia muito do fato. Já houve algum caso de homicídio em que você chegou no local e, de repente, o autor do crime deixou cair a identidade dele, por exemplo, que foi algo assim muito rápido de ser solucionado? Teve algo parecido? Identidade não, nós encontramos um chaveiro de um carro. Em cima do chaveiro deste carro, nós localizamos o carro e o homicida. Foi uma investigação considerada relativamente rápida? Foi considerado rápido, isso não me lembro agora, mas acho que não chegou a levar 60 dias. E era um homicídio que não estava vinculado à organização criminosa, estava vinculado à questão de mulher, entendeu? Um descobriu que o outro estava saindo com a sua namorada, sua noiva, e resolveu se vingar. E caiu a chave do carro na hora, porque chegou a ter uma luta corporal. Em cima dessa chave do carro se localizou. Já teve algum homicídio que o senhor estivesse investigando que tudo apontava numa determinada direção e, a certa altura da apuração, o senhor percebeu, não, estou indo no caminho totalmente diferente. E se ocorreu, o que foi determinante para que houvesse essa reviravolta? Bom, às vezes você trilha uma investigação, trilha um rumo de uma investigação. Mas isso é muito comum. No meio do caminho, você receber uma informação, você descobrir um fato, alguma coisa que mostrei, o caminho não é este aqui. Não é só desprezar o que foi feito, não. Você tem que parar, analisar e dar a curva, entendeu? Mas isso não é muito comum, isso é o dia a dia da polícia, praticamente, entendeu? Isso em qualquer investigação. Às vezes você está trilhando um caminho que não é homicídio, você está investigando um grupo possivelmente envolvido no narcotráfico. Aí, no meio do caminho, você vê que aquilo não é narcotráfico. Aquele grupo não é narcotráfico. Às vezes está deslocado para um contrabando, para um descaminho, entendeu? Ou para uma venda de proteção com ameaças. Isso é muito comum no meio policial. Isso é muito comum. A gente já está caminhando, delegado, para o final deste episódio, mas eu queria lhe perguntar quais são as armadilhas que os investigadores de homicídios policiais devem evitar no curso de uma investigação. Eles devem estar atentos a quê para não se deixar levar por certas coisas que comprometam essa apuração? Bom, para eu te responder essa pergunta, primeiro eu tenho que dizer o seguinte, no meu sentimento, nem na polícia, a polícia tem o seu quadro de clínica geral, mas numa investigações assim que já necessita de mais especialidades, nós temos que ter umas pessoas já mais bem preparadas para conduzir. Basicamente, não se envolver sentimentalmente com a investigação. Você tem que ser frio e calculista. Como manter esse distanciamento? Aí é o seu preparo policial. Você tem que se manter longe das influências sentimentais. Uma mãe chorando, um filho chorando, e você se envolver sentimentalmente com a investigação, isso é muito arriscado, porque você pode cometer erros, você pode se cegar.
Então, você tem que ser frio e calculista. Você tem que ter na cabeça, você deve concluir esta investigação. A sociedade lhe cobra a conclusão da investigação. A sociedade lhe paga para você concluir esta investigação. Então, não se envolva sentimentalmente com a investigação, porque aí você perde o rumo. Então é importante que, ainda que um policial seja experiente, se o coordenador daquela investigação perceber que aquilo está afetando ele emocionalmente, é preferível que ele saia da investigação para não comprometer essa apuração. Seria o certo, né? Quando ele se sentir envolvido emocionalmente com a investigação, ele pedir para sair do grupo. Ou se afastar daquela investigação, pedir que outro presida, jurar suspeição. Seria o certo, o lógico, para que a sociedade possa ter uma resposta certa, exata do que aconteceu. Queria que o senhor passasse, para a gente encerrar, passasse sua mensagem aqui para a população, para alguém que teve algum familiar vítima de homicídio. Qual é a mensagem que o senhor passa para essa família? Confiar no trabalho da polícia, colaborar? Qual é a mensagem que o senhor passa? O primeiro momento é colaborar com o trabalho policial. No segundo momento, é não sonegar informações à polícia, seja ela que for, seja informações que vá até doer mais ainda do que a dor da perda do seu ente querido. E se sentir que a polícia está desviando o rumo dessas investigações, sendo tendenciosa, ir na corregedoria de polícia, fazer a denúncia devida, entendeu? Mas temos que ter honestidade da própria família da vítima, em proceder informações corretas, que ajudem a polícia. A polícia, é bom que todo mundo saiba, não tem uma bola de cristal na frente. A polícia depende de informações, depende de investigações. Hoje nós estamos com a inteligência artificial colaborando e muito com a polícia, muito mesmo. Hoje a polícia depende e muito da inteligência artificial, mas as informações vindas de família, vizinhos, amigos, são de suma importância. Perfeito. Muito obrigado, delegado Paulo Thamer. A gente encerra mais esse episódio e sempre deixando claro que a cada episódio novo o delegado Paulo Thamer vai abordar assuntos de relevância social. Muito obrigado.